Olá, boa noite, está tudo bem com vocês? Eu estou aqui novamente para gravar a terceira aula de interdisciplinar. Eu sou a professora Creuza da rede de Itatiba, dou aula no Basílio e estou reforçando as atividades domiciliares do quarto ano. No caso, a minha sala é quarto ano B, porém qualquer quarto ano pode aproveitar as aulas porque o material é o mesmo em toda a rede de Itatiba. Para que o vídeo não fique muito longo, eu vou explicar alguns pontos mais importantes na atividade domiciliar que diz respeito à interdisciplinar, que é a história, que é o primeiro conteúdo do primeiro bimestre. Então, os meus alunos na minha sala, nós já fizemos a página 22 até a 27. E o nosso livro, ele não está com os alunos em casa, ele está no armário na minha sala de aula. Porém, os cadernos de interdisciplinar, ele está em casa com o aluno. Então, eu gostaria que o meu aluno, se tiver vendo esse vídeo, né, que ele pegue o caderno e lá onde nós separamos a matéria de interdisciplinar, ele faça para mim apenas as respostas das atividades, né? Se ele estiver me assistindo é porque ele está em posse dessas atividades. Que se ele não puder imprimir em casa, que ele pegue ou peça, lógico, com o responsável de casa, né? E vá na escola e pegue lá, porque a escola imprime e para vocês fazerem. E quem está com o papel faz no papel, e quem não está com o papel, estiver me vendo, né, através de um celular, de um tablet, de um computador. Então, você pegue o caderno de classe, que tem lá uma parte onde nós deixamos para interdisciplinar, e vocês escrevam para mim a página, o número da atividade, né? E vocês só respondem para mim, tá? A pergunta está aqui, vocês só respondem para mim. Então, nas atividades da página 22, 23, 24, vai até a 27. Eu vou explicando direitinho como que deve ser feito. Então, nós vamos relembrar alguns conteúdos que nós já vimos, né? Essas perguntas nós temos todas elas feitas no livro, né? Elas foram corrigidas na lousa, tudo certinho. Só que como vocês vão pegar ela de novo, vocês não vão ter acesso ao livro nem para ler e nem para ver as respostas. Então vamos intensificar, né? Dar uma melhorada no conteúdo para a gente poder voltar à nossa memória do que nós vimos lá, né? Porque a maioria das coisas a nossa cabeça não guarda, né? Então, para que vocês façam direitinho a atividade, porque ela é obrigatória, né? Todas as crianças devem apresentar essas atividades assim que houver o retorno das aulas. Então, façam da melhor maneira possível, tá? Façam sozinhos, quietos, com foco, tá? Que eu estou fazendo para vocês. É a primeira vez que eu faço videoaulas, então eu estou fazendo o melhor com o que eu tenho, né? Poderia ser melhor, mas infelizmente não tem como, né? É o que eu consigo para agora, tá? Então, por favor, vamos fazer a nossa parte, né? Nesse momento tão crítico que nós estamos vivendo, e que, se Deus quiser, ele vai passar logo, e logo a gente nós todos estaremos juntos, né? Então tá. Eu vou pincelar para vocês, porque na primeira página já vem aqui, vocês vão ver o mapa de 1500, né? O mapa de navegação lá dos portugueses. É um mapa que se chama Atlas Miller, que apesar do nome Miller, né? Ele é um mapa português. Ele foi pedido pelo rei Dom Manuel I para o cartógrafo dele, chamado Lobo Homem, para que ele desenhasse tudo que ele encontrasse, né? Fizesse o mapa que orientasse depois nas navegações no vasto Oceano Atlântico. Então vocês vão observar muito bem esse mapa, né? Vocês vão lembrar que nós vimos ele em sala, né? E esse mapa aqui, ele existe, tá, gente? Ele é lá de 1519, mas ele está na Biblioteca Nacional lá de Paris, na França, conservadinho, né? Está lá. É um mapa feito à mão, né? Ele foi manuscrito em pergaminho, e tem nele
146 legendas escritas, né? São nomes escritos. Toda essa costa brasileira, que a gente não consegue ver assim, a não ser que seja com uma lupa, ela está toda identificada com tudo o que os navegadores precisavam saber para ser orientado quando eles estivessem em alto mar, né? Fazendo as expedições de exploração de novas terras e novos territórios. Então, esse mapa, vocês vão ter que observar ele muito bem para poder responder as questões. Que as questões, elas falam de personagens principais, né? E nós vamos ver aqui índios, nós vamos ver que eles estão fazendo essa parte que parece uma floresta, são plantações de pau-brasil, né? Que obviamente ficava lá na floresta, mas tinha muito. Então, de acordo com o que nós já estudamos nos outros 2 vídeos, que eu já estou no terceiro, né? A professora explicou bem como que foi, como que aconteceu a descoberta, né? Como que os portugueses encontraram a nossa terra. Então, primeiro eles exploraram, por 30 anos, eles exploraram o pau-brasil. Então, eram os índios que faziam essa parte para eles, né? A troco de presentes, que se chamavam de escambo. Então, nós vamos ver vários elementos nesse mapa, né? E personagens, né? Então, o índio, ele é um personagem, porque ele está tendo uma ação aqui, ele está fazendo alguma coisa. O que ele está fazendo, né? Então, também tem como vocês veem esse mapa, qual um elemento estranho que tem aí. Nós podemos citar o dragão. Lembra que a Pro falou que naquela época as expedições, né, as pessoas que estavam nessas expedições exploratórias, elas contavam muita coisa. Então, muito era lenda, muito era mito, né? Então, eles falavam que viam dragões, que viam monstros no oceano, né? Aqueles monstros que saíam lá do mar. É por isso que tem dragão aqui, né? Um dragão voador, que faz parte desse mapa aqui também. Então, também, lá onde vocês tem uma pergunta que vocês vão olhar, o que vocês não conhecem. Então, olhem direitinho, veja aqui o que vocês não conhecem. O que vocês acham que está estranho nesse mapa, né? Para nós, né? Para nossa visão. Por que ele está estranho? Mas também tem a opinião de vocês sobre os navegadores da Espanha, que também faziam essas expedições, da Espanha, da Inglaterra. Quando eles olhavam esse mapa, o que eles pensavam? Por quê? Porque tem muitas embarcações portuguesas, tem muitas bandeiras portuguesas fincadas provavelmente em ilhas, né? Então, tudo que os portugueses colocavam lá a bandeira deles, eram deles, né? Então, nós vamos ver bússola. Então, olhem direitinho, porque toda a interpretação do texto do texto e do mapa. Então, vocês precisam observar bem esse mapa. Como nós já fizemos em sala, vocês não vão ter dificuldade. Tenho certeza que não vão ter dificuldade. Mas eu gostaria que vocês fizessem, tá? No caderno, mas fizessem. O início da colonização. Então, nós já falamos lá do início da colonização, que primeiro aqui chegaram os portugueses. Então, a nossa terra já viu o índio. Depois chegou os portugueses. Depois, quando os portugueses não conseguiram mais contar com o trabalho, né, do índio, ele fez o tráfico de negros, escravos lá da África. E aí nós fomos misturando os povos, né? Então, na nossa cultura brasileira de hoje, de atualmente, nós somos povos miscigenados, né? De vários povos, de vários países. Então, tem nessa tela aqui, tá, 1912, é uma tela que retrata uma possível cena, né, de quando o Brasil foi descoberto, né? Logicamente que foi uma imaginação, né, de relatos da época, porque ninguém estava lá para ver como que foi. Então, é uma tela com um possível relato de como foi descoberto o nosso Brasil, né? Depois nós já falamos do escambo, nós já falamos
da catequização dos índios, que os portugueses, eles vieram para, os padres portugueses, né, vieram para catequizar os índios, para trazer a religião católica para eles, né, porque os índios, eles ainda têm os deuses deles, né, eles são leais, eles são fiéis às divindades, que são basicamente as divindades naturais, o sol, a lua, né, o vento, são os deuses deles, né. E até hoje eles guardam, né, eles conservam a cultura deles. E também porque havia muitos índios que ficavam doentes, né? Porque eles não tinham contato com o branco. Quando eles começaram a ter, os brancos levaram doenças para eles, né? Então, como eles não tinham aquela imunidade para aquela doença, para aquele vírus, então uma gripe, uma varíola, sarampo, matavam eles. Então havia muita mortandade. E também por conta de muitas guerras, eles entre índios mesmo, né? Eles se guerreando e se matando lá, tá? Na próxima, na página 26, já tem ali da África para a América. Então já está contando aqui um pouco da história de antes dos negros virem para cá, né? Dos portugueses trazerem eles para cá. Então, lá na África, os povos, de acordo com a sociedade deles, todas as pessoas lá que não cumprissem as regras da sociedade, ele era escravizado, ele era segregado, ele não tinha mais, ele não convivia mais com a sociedade. Então esses negros, se eles matassem, se eles roubassem, se eles fizessem, às vezes eles faziam pequenos raptos, né? Pegavam alguém lá da família e eles depois trocavam por alimento, era só por isso. E já era um delito muito grave, então eles eram presos. E também, se eles devessem, não pagassem, né? Já pensou se fosse assim hoje em dia? Meu Deus, né? Também eram segregados. E aí, quando os portugueses eles iam para a África, de alguns países africanos ou regiões da África, porque a África é um continente, ele é muito grande, né? Então eles iam à procura de ouro, de marfim, só que tinha uma possibilidade muito mais rentável para eles. Eles viram nesses negros segregados uma chance de mandar mão de obra para todas as terras que eles estavam descobrindo, né? Então eles escravizavam, pegavam esses negros e também trocavam com produtos, né? Então eles trouxeram todos um pouco América América Central, América do Sul, América do Norte, e todos os lugares que precisasse, que eles pudessem fazer esse comércio. Eles ganhavam muito mais assim, e assim ficou por muitos, né? Muitos anos, esse tráfico de negros. E essa visão assim de escravidão, ela não é de agora, ela é desde a antiguidade, né? Aquele povo que era mais fraco, que não andava mesmo de acordo com a sociedade, ele era mesmo segregado, isso desde muito, muito, muito tempo atrás, né? Lá na Bíblia já diz, né, que os hebreus eles foram escravizados pelos egípcios, né? Então olha quanto tempo, né? Esses negros, eles vieram mais da Angola, eles vieram de Moçambique. Esses que vieram lá de Angola, do Zaire e de Moçambique, eram os negros bantus, né? E os bantus, eles eram muito bons, né? Eles tinham uma técnica muito boa de agricultura e de metalurgia. Então, eles trouxeram para a gente coisas muito boas. Inclusive, na minha pesquisa, eles eram assim muito mais espertos, inteligentes que os próprios portugueses, tá? Muitos deles eram, porque eles já trabalhavam com isso na África. Então, eles que trouxeram para a gente aqui as técnicas, né, de metalurgia, para fazer instrumentos que fosse usar na lavoura, escultura e também a agricultura.
E os sudaneses, ou sudaneses, né? Eles vieram da parte baixa da África, depois do Sudão, por isso que eles são chamados de sudaneses. Eles foram para a Bahia. Então, os nossos aqui vieram para a Bahia e depois eles foram. O restante foi para a América Central e para a América do Norte. Já os bantus eles já foram para diversos estados do Brasil, né, de agora, né? Pará, Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro. Então eles foram para diversos lugares, enquanto que os sudaneses foram só para a Bahia. A gente tem relato de que, de acordo com a pesquisa, que eles foram só para a Bahia, aqui no Brasil, né? Apesar deles serem negros, estarem na condição de escravos, às vezes nem mesmo falavam a mesma língua, né? Era difícil para eles se entenderem, porque às vezes numa região era uma língua, numa outra região era outra língua, as religiões eram diferentes, tinham coisas parecidas? Tinham, lógico, né? Mas a maioria das vezes não era. Às vezes o jeito de tratar a família era diferente, os adornos, né, de colar, pulseira, brinco, adorno na cabeça também eram diferentes. Tatuagens, alguns tinham tatuagem, outros não, né? Então eram culturas diferentes, apesar de eles serem negros, vindos do continente africano, mas eles tinham muita distinção entre eles, ou seja, muita diferença entre eles, né? Mas eles trouxeram hoje a herança deles para nós foi muito rica, porque, como eu falei, não foi só na agricultura, né, nas técnicas de metalurgia, mas também a cultura deles, né? Na nossa culinária, na nossa maneira de falar, de se vestir, na dança, né? Nos instrumentos musicais. Então, a nossa cultura tem muito dos negros africanos, né? Até a linguística nossa, né? Muitas palavras nós usamos que foram os africanos que deixaram para nós, né? Tanto os índios, mas os africanos também, muito mais os africanos. Depois, esse tráfico de negros, eles eram feitos em navios, né? Negreiros, e muitos deles morriam também, porque a dificuldade era muito grande, né? Então, em alto mar, às vezes meses de viagem, eles passavam fome, tinha insetos, bichos, né? Na embarcação, então eles ficavam doentes, era muito sofrido, né? E eles eram tratados assim mesmo como bichos, né? Acorrentados, era muito difícil para eles, muito triste, muito difícil, tá? Então vocês, depois por último, nós temos aqui a África como berço da humanidade. Então existe a teoria, né, de acordo com os arqueólogos, que são pessoas que investigam, né? É uma ciência que investiga os fósseis, né? Tudo que lá do passado, através de ossos, de cerâmica que está enterrado há muito tempo. Então eles fazem lá um teste, levam para o laboratório, faz um teste de carbono e eles conseguem datar direitinho, sabe, de quanto tempo ele está lá. Então, de acordo com eles, a humanidade, de acordo com os fósseis, que esses ossos e a cerâmica, tudo mais, eles começaram lá no continente africano, tá? Até brinquei com vocês que se Deus fez o Éden, provavelmente o Éden ele foi lá num lugarzinho da África, né? Então é isso, gente. Nas outras páginas nós já fizemos todas, então vocês vão fazer só até aí. As outras não, que eram aquelas atividades que dizia respeito a todos os conteúdos anteriores. Essas nós já fizemos, já corrigimos, então não vamos fazer de novo, porque vocês têm muita coisa ainda para estudar, tá bom? Então, fiquem com Deus, um beijo, até a próxima aula.